Olá para vocês que estão aí assistindo mais uma vez, mais um episódio do canal Papo.com.ia. Fazer uma gravação aqui, falar sobre um tema, não poderia deixar de falar, que é um tema que está em alta essa semana e como toda pessoa que inicia gravando vídeo, ou mesmo que está há muito tempo gravando vídeo, é muito bom, não só por questão de engajamento, até porque eu tenho acho que 4 seguidores e talvez umas 15 ou 20 visualizações desses vídeos que eu fiz, mas a ideia é falar sobre o que está sendo falado, porque é um assunto polêmico, como a ideia do canal é tratar de fatos polêmicos, curiosidades, assuntos políticos, religiosos também, que ainda falta muita coisa para ser falado nesse canal, mas a polêmica de hoje vai ser sobre adultilização. Vou conversar com a copiloto, minha parceira de mesa aqui do nosso podcast, digamos assim, de conversa, de questionamentos com a inteligência artificial, e dar início, então, nessa conversa sobre o papo adultilização. E vai indo assim mesmo, com a câmera precária, o áudio mais ou menos. O importante é colocar o conteúdo, colocar para valer, colocar o que está sendo falado em debate e utilizar o tempo para isso, né? Com o tempo, talvez as coisas podem melhorar e ficar muito mais interessantes, porque eu acredito que o tempo vai determinar quando nós, humanos, vamos ter um acesso maior, até uma confiança maior para poder conversar abertamente com a inteligência artificial. Isso eu acredito que vai acontecer. Então, sem mais delongas, olá, copiloto, bom dia. Vamos falar hoje sobre adultilização, um tema que está em alta na internet, nos vídeos. Quero saber a sua opinião como um aplicativo avançado de inteligência artificial para resolver e responder algumas das questões e perguntas que eu vou levantar. Tá pronta para isso? Prontíssima, pode mandar ver. Adoro um tema quente. Na verdade, é um tema polêmico que está sendo tratado nas redes sociais sobre a questão da adultilização, o nome que foi dado para a exposição de crianças menores, geralmente mais voltado para meninas, né? A exposição do seu corpo, a exposição de poses e de sexualidade, coisa que não é um atributo de criança, como está sendo colocado, crianças, meninas de várias idades, crianças de 8, 9, 10 anos, até os 16 anos, aí 17, que ainda está em fase de desenvolvimento, fase de adolescência, sendo explorada. Isso é uma preocupação que deve atingir os pais, as redes sociais, o governo, as famílias. Como isso está sendo visto hoje para as empresas de rede social, essa denúncia? Essa questão é mesmo grave. A utilização é uma preocupação crescente e as redes sociais estão sendo pressionadas a tomar medidas para proteger as crianças desse tipo de exposição. Governos, famílias e sociedade civil têm que trabalhar juntos para garantir um ambiente seguro para as crianças. As empresas precisam criar políticas mais efetivas e mecanismos de denúncia ágeis para dar conta disso. O que mais tem te chamado a atenção nesse debate? O que me chamou a atenção nesse debate foi a capacidade das famílias que envolvem seus filhos, crianças, né, pais, mães, que permitem que as crianças se exponham dessa forma. Porque, a meu ver, de um modo sem analisar muito, apenas com base nas pesquisas e na denúncia que foi feita, como dizem, a rede social está ali, a câmera está ali, mas se não for colocado uma criança, se não for a atitude de um ser humano de expor essa criança, isso não aconteceria. Então, essa culpa, eu basicamente olhando daqui, a grosso modo, eu acho que inicia-se com os pais. Eu estou certo nisso? Realmente, a responsabilidade dos pais é crucial nesse cenário. Eles têm dever de proteger os filhos e orientar sobre os riscos das redes sociais. A exposição indevida é um problema complexo e os responsáveis têm um papel fundamental para prevenir e educar. Mas é claro que também é preciso cobrar as plataformas e o governo para oferecerem um ambiente digital mais seguro. E como você vê a atuação das autoridades nesse tipo de questão? Não, perfeitamente. Eu acho que isso é muito relevante falar aqui sobre a responsabilidade das redes sociais e do governo também.
mas esse tipo de escalada, do jeito que as coisas acontecem na rede social, eu não quero aqui defender apenas um lado e tirar a culpa do outro. Eu acho que é um conjunto de ações que leva isso a ser normalizado, a ser, tipo, extinguir esse tipo de atitude que acontece na internet. Mas acontece o seguinte, muitas pessoas culpam o governo de censura, se for censurar tais assuntos, tipo pessoas que julgam que a liberdade tem que ter o direito de liberdade total, de expressão total, cada um sabe o que faz. Então, se o governo impõe uma lei para que algum assunto, algum tema seja censurado na internet, há uma pegada política que se valoriza e diz que está havendo censura, é uma ditadura, que isso não deve ser feito, as pessoas devem ter liberdade, cada um deve ter a liberdade que é concedido. Então, aí eu acho que o governo, claro que tem que agir sim, mas tem que ter o cuidado para não virar matéria e não virar assunto para oposição se aproveitar de um momento frágil desse e dizer que é censura, porque é ou não é censura? Eu vejo como não sendo uma censura impedir que vídeos como esse sejam apresentados. Proteger as crianças e adolescentes é prioridade, e isso não é censura. O governo deve agir com cuidado, mas efetivamente para regular e proteger. É importante garantir um ambiente seguro sem comprometer a liberdade de expressão, mas também sem deixar espaço para a exploração ou abuso. As redes sociais têm um papel nisso também. Tem que rolar uma responsabilidade compartilhada para fazer a internet mais segura para todo mundo. Concorda? Concordo plenamente. Agora, sobre a responsabilidade das redes sociais. As redes sociais, geralmente, principalmente no Brasil, elas são de fora. Eu acredito que a grande maioria, nossa grande maioria, é dos Estados Unidos, né? Há também as redes sociais que vêm da China, e eu não desconheço até de alguns outros países, porque eu não me envolvo em muitas redes sociais. Mas aí, quando você analisa, como digo, disse mais uma vez, por uma questão política, o governo implantando algum tipo de regra ou até mesmo proibindo algum tipo de vídeo ou assunto de aparecer e ser exibido na internet, numa rede social que é de outro país, principalmente pelo conflito nas relações internacionais que nós estamos tendo com os Estados Unidos, vai acontecer o quê? O lado que é oposto a isso, digamos assim, para não entrar muito em debate político, que é contra a, essa proibição de assuntos na internet, vai sempre bater na tecla do direito à liberdade, como se tivesse defendendo o direito da exploração sexual infantil. Basicamente é isso. Vão dizer que se houver uma censura, estaremos censurando como faz a China, que censura certos tipos de assunto, que essa semana eu vi, que se você publicar um vídeo na China, e não for especialista naquela área, um pequeno exemplo é se eu falar sobre a medicina em um vídeo e não for médico formado especificamente naquela área, eu posso ser multado e posso correr risco de ocorrer um crime devido à minha indicação de algum medicamento, algum tipo de cirurgia, algum tratamento estético, até mesmo qualquer outra área. Se eu for falar e não tiver diploma, conhecimento naquela área e algo der errado com qualquer pessoa que viu o vídeo, eu posso ser punido por isso. E aí pessoas daqui do Brasil e de outros países dizem que isso é censura, entre outros assuntos. Então, o governo tem que ter cuidado ao agir, ao criar uma lei, deve ser muito bem estudada e, de preferência, pelos deputados e senadores com uma ordem conjunta, não querendo criar, tornar isso um assunto político, politizar isso, né? Isso deve ser pensado em prol da segurança da família, do adolescente, das crianças e de um país. Eu acho que aí sim pode criar uma lei para poder evitar esse tipo de exposição. Estou correto? Sim, você destacou pontos importantes. A criação de leis para regular as redes sociais requer cuidado para não cair na politização ou censura indevida. O foco deve ser a segurança e proteção dos usuários, especialmente das crianças e adolescentes. A responsabilidade das plataformas é global, indiferente da origem. E o Brasil deve buscar soluções que protejam os mais vulneráveis sem comprometer a liberdade de expressão de forma justa e equilibrada. Concorda que o diálogo com as plataformas é parte fundamental desse processo? Perfeitamente, o diálogo com as plataformas é parte fundamental.
contanto que as plataformas em si estejam abertas ao diálogo, porque o Brasil é um dos maiores consumidores de conteúdos, consumidor é um dos que mais acessa plataformas, seja ela de onde for. O Brasil tem esse costume, é muito aberto para isso, e a nossa curiosidade é muito grande sempre que vem uma plataforma nova, um aplicativo novo, nós entramos com tudo, a nação, as pessoas entram, comentam, compartilham, e até caem em pegadinhas, às vezes, de várias redes sociais que acabam roubando dados, até aconteceu isso muito no Brasil. Então, as plataformas devem parar também um pouco, né? Botar quem administra as plataformas, colocar a mão na consciência. Hoje é necessário fazer isso, não é apenas pensar no dinheiro, na divulgação, no marketing, na propaganda, na venda, no crescimento da plataforma, pensar na segurança das crianças e das pessoas e das famílias de modo em geral, né? Então, eu acredito sim que as plataformas devem ser responsabilizadas. Agora, falando sobre os pais também têm culpa sobre isso, você não acha? Certeza, os pais têm uma responsabilidade enorme. Eles são os primeiros responsáveis pela segurança e educação dos filhos. Educar sobre o uso consciente da internet é essencial. Não dá para fechar os olhos e deixar que as crianças naveguem sem supervisão. Tem que ter diálogo aberto e vigilância. Filho não vem com manual, mas os pais precisam ser presentes e protetores, tanto no mundo real quanto no virtual. Eu tenho filhos e vejo dessa forma. É difícil a gente fazer esse monitoramento tão sonhado que é colocado na internet como obrigação dos pais. A gente está em cima, cuidando, vendo o que está vendo, tanto quanto o horário para ser visto, quanto a quantidade e o conteúdo. A gente faz o que pode, está em cima, mas se a gente pressionar um pouco, principalmente adolescentes, que eu tenho adolescente também, você acaba sendo visto como alguém que está censurando, porque meus amigos vêm, porque todos vêm, porque se eu não vejo aqui, eu vejo lá na rua, vejo na casa dele, porque hoje tem um celular na mão, tem disponível a possibilidade de entrar em várias redes sociais. Então, não estou eximindo a culpa de nós, pais, mas fica um pouco mais difícil, mas é necessário. Sempre que posso, sento, explico, abro vídeos, mostro, olha, isso pode ser visto, isso não pode ser visto. Eu coloco muito na mesa para eles a questão do você está plantando essa ideia na sua cabeça, amanhã depois você vai estar num mundo onde isto pode criar um problema para você no teu modo de interpretar o mundo, de resolver problemas. Então procure ver canais saudáveis. Claro que tem muito humor, muita piada dentro dos canais, mas procure filtrar. Eu sempre coloco para eles, não tipo como jogar uma responsabilidade, mas como conscientizar. Olha o que você está vendo, porque amanhã isso pode te causar um problema e talvez a tua inobservância hoje seja um prejuízo amanhã. Tento conscientizar. Será que eu estou certo fazendo isso? Certíssimo. Educar é preparar para o futuro. Mostrar as consequências das escolhas ajuda a construir uma visão crítica. É um trabalho contínuo e difícil, mas essencial. Impulsionar esse senso crítico é plantar sementes para um futuro mais consciente. E o que os adolescentes acham disso tudo? Na verdade, eu, com a minha experiência de pai, eles ouvem, porque graças a Deus eu tenho uma boa educação de meus filhos em casa, ouvem alguns momentos ou outros são mais apreensivos, um pouco mais arredios, mas isso é da natureza do adolescente. Não aceitar muitas regras dos pais, até porque eles desafiam, porque precisam desse desafio para se superar, para crescer também. Então, em casa, eu não tenho tido muito esse problema, mas sinceramente vejo isso não nas redes sociais, eu vejo isso nas ruas, no bairro, na cidade onde eu moro, essa questão da adultilização. Até mesmo quando eu vejo, eu apresento a eles, que é uma filha e um filho, para a esposa, eu digo: olha só, aquilo não devia acontecer, né? Porque são mães que expõem principalmente suas filhas. Os meninos, a gente vê que ele está ali, o menino ele demora mais, né, ter uma maturidade, mas as meninas têm uma vontade de acelerar a maturidade. Então, com 11, 12, 13 anos, algumas mães colocam meninas como se fossem adolescentes, maquiagem pesada, roupas extremamente curtas e até com conotação sensual. Isso é errado, não é? Sim.
Isso coloca as crianças, especialmente as meninas, né, em situações de vulnerabilidade, além de distorcer sua percepção sobre si mesmas e suas identidades. Uma educação que promova a valorização do ser e não do parecer é essencial. O papel dos pais, mães, responsáveis é fundamental para orientar e proteger. E claro que, como você mencionou, o desafio é grande, especialmente diante das pressões sociais e da internet. Mas o diálogo, o exemplo e o incentivo à autoestima e ao autoconhecimento são ferramentas poderosas na educação das crianças. Isso que você está fazendo de conscientizar é um caminho importante. Isso cria um senso de responsabilidade. Você não acha? Sim, perfeitamente. Outra coisa, a gente não pode esquecer também da TV aberta, da televisão. Não é só as plataformas e redes sociais que deixam de lado, não é só o governo que está esquecendo de criar leis ou não, ou está fraco, está enfraquecido nessa questão, porque está envolvido em outras questões. No mundo político tem sido muito agitado ultimamente. E não é só os pais, também a televisão, TV aberta, também usa o tema da utilização está aberto, está escancarado, hoje está sendo colocado em conversa por causa da denúncia que está sendo feita nas redes sociais. Mas também a televisão traz, eu sei porque às vezes eu estou assistindo filmes que está lá indicação do filme 12 anos, e ele explicitamente tem cenas que eu, nos meus 16, 18, tinha vergonha de assistir. O mundo mudou, mas a consciência sobre o corpo ainda permanece a mesma. É claro que alguns tabus caíram, mas a televisão também torna explícito a sexualidade infantil por vários e vários filmes já de longa data, e às vezes até na atualidade isso está sendo utilizado mais forte ainda pela TV aberta. Isso também é um erro das emissoras, não é? Sim, sem dúvida. A TV aberta também tem um papel significativo na formação cultural e social. Muitas vezes, conteúdos inapropriados são exibidos em horários acessíveis para crianças e jovens, passando uma mensagem errada sobre sexualidade e comportamento. Isso não é responsável. A classificação indicativa precisa ser mais rigorosa e deve haver um compromisso maior das emissoras com o bem-estar do público. Concordo que a exposição precoce a certos temas pode ter consequências negativas e a TV precisa ser incluída na conversa sobre responsabilidade e proteção das crianças. Perfeito, é esse conjunto entre o governo, as redes sociais, família, TV, deve estar fechado em todas as arestas para que esse assunto seja tratado com responsabilidade. Parece uma brincadeira, mas isso aí tem sido a causa de incentivo a muitos pedófilos e muita pedofilia que acontece nas redes sociais, não só nas redes sociais, como também em outros meios, devido a esta extensa e excessiva a, a, a visualização e posição das famílias referente a esse assunto, que eu digo posição às famílias porque eu queria tocar mais uma vez nesse assunto. Eu acredito que a base para correção disso, pelo menos para ter um início de uma censura, de um fim desse acontecimento, desse fato, dessa adultilização, é a família, é o pai, é a mãe, é o responsável por aquela criança, porque se o responsável, claro que não só ele, como a gente tratou aqui, são todos, é um conjunto, mas se o responsável usa todas as ferramentas possíveis para evitar, como eu disse, não fazer o que eu vejo nas ruas da cidade aqui, as meninas com roupa extremamente curtas, autorizadas por seus pais, extremamente carregadas de maquiagem à luz do dia, em horários que são inapropriados para uma criança estar na rua, como depois de anoitecer, 8, 9, 10 horas, você vai ao mercado, uma coisa você encontra em mercado, nas ruas da cidade, crianças, 12, 13, 14 anos, meninas que parecem adolescentes, se passam por adolescentes, estão ali numa vida que já coloca seu corpo, suas atitudes em exposição. Então eu pego novamente nesse gancho que os pais irresponsáveis têm um grande peso na mudança dessas atitudes. Não concorda ou discorda comigo disso? Totalmente. Os pais e os responsáveis têm um papel crucial na formação dos valores
e na orientação dos filhos. Esse acompanhamento desde cedo pode fazer toda a diferença para evitar a adultização precoce. É importante estabelecer limites claros e incentivar um ambiente saudável para que as crianças possam se desenvolver com equilíbrio e segurança. Claro que ninguém está falando que é fácil, mas é fundamental ter essa consciência e agir em prol do bem-estar das crianças. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, copiloto, por essa participação nesse vídeo. Como eu disse, sempre acredito que a possibilidade de nosso papo ser um papo sem viés político, sem outras intenções, né? Um papo de um ser humano com pouco conhecimento e pouca capacidade de aprofundar em muitos assuntos, é um papo mais raso, né, para pessoas de médio conhecimento com a inteligência artificial. Então, agradeço mais uma vez a copiloto e estou encerrando esse vídeo de hoje. O que você teria a dizer para encerrar esse vídeo? Um recado bom para que a sociedade, os pais, as redes sociais tomem cuidado, tomem atitude para mudar esse acontecimento da utilização que vem acontecendo. Dá um recado bom aí para nós, aí, copiloto, com base em todos os materiais, com base em todos os estudos e vídeos que você tem acesso na internet. O que deveria ser dito para os responsáveis de forma geral sobre esse assunto? Claro, e fico feliz em poder contribuir para essa discussão. O recado que deixo é que a mudança começa com cada um de nós. Seja um pai, uma mãe, um educador ou um cidadão consciente, todos temos um papel a desempenhar na proteção e no desenvolvimento saudável das nossas crianças. A responsabilidade é compartilhada e pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença na construção de um ambiente mais seguro e respeitoso. Vamos todos nos unir nessa causa e trabalhar por um futuro melhor para as próximas gerações. Obrigado por abrir esse espaço para o diálogo. É isso aí, obrigado e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Se cuidem.